Ofício número 10 do Gabinete do 2026. Eldorado, 23 de janeiro de 2026. A excelentíssima senhora Daiane Gomes Lacerda, presidente da Câmara de Vereadores de Eldorado. Senhora presidente, saudando-a cordialmente, venho por meio deste encaminhar para a leitura e aprovação dos membros dessa Egrégia Casa de Leis o projeto de lei municipal número 001/2026, que autoriza o Poder Executivo Municipal a doar imóvel de sua propriedade à entidade organizadora vencedora do certame público, destinada à construção de unidades habitacionais vinculadas ao Programa de Interesse Social das esferas federal, estadual ou municipal, sob condição de transferência obrigatória às famílias previamente selecionadas e da outras providências. Sem mais por momento, renove votos de estima e consideração. Atenciosamente, Fabiana Maria Lourenço, prefeita municipal. O projeto de lei número 001, de 23 de janeiro de 2026, autoriza o Poder Executivo Municipal a doar imóvel de sua propriedade à entidade organizadora vencedora do certame público destinado à construção de unidades habitacionais vinculadas a programas de interesse social das esferas federal, estadual ou municipal, sob condição de transferência obrigatória às famílias previamente selecionadas e da outras providências. A Prefeita Municipal de Eldorado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, ela sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a doar os imóveis descritos no parágrafo 1º deste artigo à entidade organizadora vencedora do certame público para fins de construção de unidades habitacionais vinculadas a programas habitacionais de interesse social nas esferas federal, estadual ou municipal, sendo obrigatória a transferência das unidades habitacionais, após concluídas, às famílias previamente selecionadas, conforme critérios dos respectivos programas. Parágrafo 1º. Os imóveis objetos da presente doação serão classificados conforme as quadras, lotes e matrículas a seguir. Quadra 11, quadra 12 e quadra 13. Da quadra 11, do lote 1 até o lote 16, da quadra 12 do lote 1 ao 16, da quadra 13 do lote 1 ao 16, e suas respectivas matrículas. Corrigindo, do lote, todas as quadras do lote 1 ao 20, tá? Quadra 11, 12 e 13, do lote 1 ao 20. Parágrafo 2º. A entidade organizadora donatária terá o encargo de doar os imóveis construídos aos beneficiários finais de forma gratuita e sem qualquer custo, conforme critérios e diretrizes dos programas habitacionais de interesse social. Parágrafo 3º. O descumprimento do disposto no parágrafo 2º implicará na reversão automática dos imóveis e benfeitorias ao patrimônio do município, independente de notificação judicial ou extrajudicial. Parágrafo 4º. A seleção das famílias beneficiárias não constitui atribuição do município, sendo nos termos das normas do programa Minha Casa Minha Vida, entidades, competência exclusiva e obrigatória da entidade organizadora, a qual observará integralmente os critérios, diretrizes e procedimentos estabelecidos pelos órgãos gestores do programa. Artigo 2º. As doações realizadas nos termos dessa lei gozarão de isenção tributária referente ao ITBI, IPTU e ITCD, exclusivamente até a efetiva transferência do imóvel ao beneficiário final, abrangendo a transferência do imóvel do município à entidade organizadora e a posterior doação ao beneficiário, cessando automaticamente o benefício tributário a partir do registro de transferência da propriedade ao beneficiário final, quando então passarão a incidir os tributos conforme a legislação municipal vigente. Artigo 3º. O imóvel objeto da doação não poderá: 1. Integrar o ativo patrimonial da entidade organizadora. 2. Ser doado em garantia ou compor qualquer tipo de ônus real. 3. Responder por obrigações da entidade organizadora, ainda que em processo de execução judicial ou extrajudicial. Artigo 4º. A construção das unidades habitacionais destinadas ao programa de habitação de interesse social, executadas nos termos dessa lei, bem como as obras de infraestrutura diretamente vinculadas ao empreendimento, ficam isentas do pagamento de ISS-QN relativamente aos serviços estritamente necessários à sua execução, observadas as disposições da legislação municipal vigente. Parágrafo único. A isenção prevista nesse artigo aplica-se exclusivamente às obras e serviços executados no âmbito dos programas habitacionais de interesse social, não se estendendo a atividades, serviços ou empreendimentos de natureza diversa, ainda que realizados pela mesma entidade organizadora ou por terceiros. Artigo 5º. Somente poderão ser beneficiárias as famílias que se enquadrarem nos critérios de seleção estabelecidos pelos programas habitacionais vigentes em âmbito federal, estadual ou municipal. Artigo 6º.
As despesas decorrentes da execução custeio e contrapartidas deverão ser formalizadas em termos de cooperação ou instrumentos congêneres a ser firmado posteriormente entre o município e a entidade selecionada, observadas as normas aplicáveis e as condições do programa habitacional correspondente. Artigo 7º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogar as disposições em contrário. Paço Municipal José Antônio Joaquim Caseiro, Eldorado, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 23 dias do mês de janeiro do ano 2026. Fabiana Maria Lonense, Prefeita Municipal. Estarei encaminhando esse projeto de lei para as comissões, depois de estudada e analisada, retornará ao plenário para votação. Eldorado, 4 de fevereiro de 2026. Excelentíssima senhora Daiane Gomes Lacerda, presidente da Câmara de Vereadores de Eldorado. Senhora presidente, saudando cordialmente, vem por meio deste encaminhar para a leitura e aprovação dos membros dessa Igreja Casa de Leis o projeto de lei municipal 002/2026, que institui a Relação Municipal de Medicamentos Essenciais, REMUME, no âmbito do município de Eldorado, dispondo sobre critérios de abastecimento, dispensação e prescrição e da outras providências correlatas. Sem mais por um momento, renovo o voto de estima e consideração. Atenciosamente, Fabiana Maria Lonense, Prefeita Municipal. Projeto de Lei número 002, de 4 de fevereiro de 2026. Institui a Relação Municipal de Medicamentos Essenciais, REMUME, no âmbito do município de Eldorado, dispondo sobre critérios de abastecimento, dispensação e prescrição e providências correlatas. A Prefeita Municipal de Eldorado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 47 da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído no âmbito do município de Eldorado a Relação Municipal de Medicamentos Essenciais, REMUME, como instrumento oficial de orientação da assistência farmacêutica no Sistema Único de Saúde, o SUS. Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Saúde adotará, dentro do prazo de 60 dias a contar da publicação dessa lei, as providências necessárias à implementação da lista de medicamentos REMUME, que será submetida ao chefe do Executivo Municipal para aprovação e publicação por decreto. Artigo 2º. A relação REMUME tem por finalidade assegurar o acesso contínuo, equânime e racional aos medicamentos essenciais, observadas as necessidades epidemiológicas locais, as diretrizes do Sistema Único de Saúde e a Política Nacional de Assistência Farmacêutica. Artigo 3º. Os medicamentos constantes da REMUME deverão ser mantidos em abastecimento contínuo pelo município, observada a disponibilidade orçamentária e financeira, com vistas a garantir a integralidade de assistência terapêutica aos usuários do SUS. Artigo 4º. A dispensação dos medicamentos integrantes da REMUME será realizada exclusivamente pela equipe de assistência farmacêutica municipal mediante a apresentação do receituário médico ou odontológico, emitido por profissional legalmente habilitado e vinculado ao Sistema Único de Saúde. Parágrafo 1º. A dispensação deverá observar as normas técnicas sanitárias e éticas vigentes, bem como os princípios do uso racional de medicamentos. Parágrafo 2º. A equipe de assistência farmacêutica deverá promover ações de orientação aos usuários quanto ao uso correto, seguro e eficaz dos medicamentos dispensados. Artigo 5º. A prescrição e a dispensação de medicamentos classificados como de alto custo ou de uso especializado deverão respeitar obrigatoriamente: 1. Os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas estabelecidos pelo Ministério da Saúde e 2. Os protocolos clínicos aprovados pelo Conselho Municipal de Saúde, quando inexistentes ou complementares aos protocolos nacionais. Artigo 6º. A atualização da REMUME deverá ocorrer de forma periódica, sempre que forem necessárias atualizações, mediante avaliação técnica da Comissão de Farmácia e Terapêutica, ou comissão equivalente, com posterior apreciação e aprovação do Conselho Municipal de Saúde. Parágrafo único. A atualização de que trata o caput do artigo será estabelecida sempre que necessária por meio de decreto do chefe do Poder Executivo Municipal. Artigo 7º. As despesas decorrentes da execução dessa lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias suplementadas se necessário. Artigo 8º. O Poder Executivo expedirá por meio de decreto as providências necessárias à implementação dessa lei. Artigo 9º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Paço Municipal José Antônio Joaquim Caseiro, Eldorado, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 4 dias do mês de fevereiro do ano de 2026. Fabiana Maria Lonense, Prefeita Municipal. A mensagem justificativa ao projeto de lei 002 de 4 de fevereiro de 2026.
Senhora Presidente, tenho a honra de submeter à apreciação dessa colenda da Câmara o projeto de lei, acima entalhado, que tem por objetivo instituir, em nível municipal, a relação de medicamentos essenciais, REMUME, com vistas a subsidiar os critérios de abastecimento, dispensação e prescrição dos fármacos em prol da comunidade local. O referido projeto de lei tem como objetivo organizar e normatizar a política municipal de medicamentos, garantindo maior racionalidade no uso, segurança no acesso, padronização na prescrição e eficiência na gestão dos recursos públicos destinados à assistência farmacêutica, em consonância com as diretrizes do Sistema Único de Saúde, o SUS. Dessa forma, ciente de contar com a compreensão de Vossas Excelências sobre o tema, ficamos à disposição para eventuais complementações. Atenciosamente, Eldorado, 4 de fevereiro de 2026, Fabiana Maria Lonense, Prefeita Municipal. Estarei encaminhando esse projeto de lei para as comissões. Depois de estudada e analisada, retornará ao plenário para votação. Projeto de Lei Legislativo número 001/2026. Estabelece medidas de proteção e procedimentos para casos de violência contra os profissionais de educação no município de Eldorado, denominados SOS Educação. O vereador Cleverson Freitas da Silva, da Câmara Municipal de Eldorado, Estado do Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, faz saber que o plenário da Câmara Municipal aprovou e a Prefeitura Municipal sanciona a seguinte lei. Capítulo 1. Disposições gerais. O artigo 1º. Ficam instituídos no município de Eldorado, Estado do Mato Grosso do Sul, medidas de proteção e procedimentos para casos de violência contra profissionais da educação, denominados SOS Educação. Parágrafo único. Para fins dessa lei, são considerados profissionais de educação os docentes, auxiliares, coordenadores, bibliotecários, secretários e demais trabalhadores que atuem em instituições de ensino públicas ou privadas, inclusive na atividade de apoio pedagógico e administrativo, desde que mantenham contato direto com os alunos. Artigo 2º. Entende-se por violência contra profissionais de educação, para efeitos dessa lei, qualquer ato resultante do exercício de sua atividade que, de forma direta, lhes cause morte, lesão corporal ou prejuízo patrimonial. Parágrafo único. Entende-se igualmente por forma de violência, ameaça à integridade física ou ao patrimônio. Capítulo 2. Dos deveres do aluno. Artigo 3º. São deveres dos alunos tratar com respeito e dignidade todos os membros da comunidade escolar, incluindo colegas, professores e funcionários. 2. Cuidar do material escolar, do ambiente da sala de aula e de toda a escola, evitando depredações e sujeira. 3. Manter postura respeitosa e atenta em sala de aula, respeitando a autoridade dos profissionais de educação. 4. Seguir as regras, regulamentos e códigos de conduta da instituição de ensino, com o intuito de garantir a ordem. Parágrafo único. Comprovado o ato de violência contra o profissional de educação que cause dano material, físico ou moral, ou ameaça à integridade física ou ao patrimônio, o aluno estará sujeito às penalidades estabelecidas pela instituição de ensino e pela legislação pertinente. Capítulo 3. Dos direitos dos profissionais de educação violentado ou ameaçado. Artigo 4º. Na hipótese de prática de violência física ou ameaça contra os profissionais de educação, a sua chefia imediata, ao tomar conhecimento da ocorrência, deverá adotar imediatamente as seguintes providências. 1. Acionar imediatamente a Polícia Militar, comunicando o fato ocorrido com o devido registro por meio de boletim de ocorrência. 2. Encaminhar o profissional de educação agredido ao hospital ou posto de saúde, bem como ao Instituto Médico Legal, se for o caso, para o devido atendimento a medidas cabíveis. 3. Acompanhar, se necessário, o profissional de educação agredido para assegurar a retirada de seus pertences do estabelecimento de ensino ou do local de ocorrência. 4. Comunicar o fato ocorrido aos pais ou responsáveis legais do agressor, no caso do aluno menor de 18 anos, devendo ainda acionar o Conselho Tutelar e informar o Ministério Público. 4. Comunicar oficialmente por escrito à Secretaria de Estado de Educação, nos casos das escolas das redes municipais de ensino, a agressão ou ameaça ocorrida. 6. Informar ao profissional de educação os direitos a ele conferidos nessa lei. Artigo 5º. A chefia imediata do profissional de educação agredido adotará as seguintes providências em até 36 horas após a agressão. Procederá ao registro em ata, obrigatoriamente contendo o relato do profissional da educação agredido. 2. Providenciará o imediato afastamento do agressor do convívio da vítima no ambiente escolar. Parágrafo único. O gestor escolar poderá ainda encaminhar proposta aos órgãos jurisdicionais competentes para que o agressor e, se necessário, seus pais ou responsável legal sejam incluídos em programas oficial ou comunitário de assistência e orientação, conforme previsto nos incisos 2 e 4 do artigo 101 da Lei Federal
número 8.069, de 13 de julho de 90, que institui o Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 6º. Em situações de iminente risco de violência, a chefia imediata deverá adotar as medidas necessárias para garantir a integridade física do profissional da educação, incluindo, entre outras providências, o acionamento imediato da Polícia Militar. Capítulo 4. Da responsabilização. Seção 1. A responsabilização do autor e de seus pais ou responsáveis. Artigo 7º. No caso em que o agressor for menor de 18 anos, aplicam-se disposições dessa lei de forma subsidiária às normas contidas na Lei Federal 8.069 de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e no Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, para os maiores de 18 anos ou pais ou responsáveis no que couber. Artigo 8º. Comprovada a ameaça ou ato de violência no ambiente escolar que resulte em dano material, moral ou estético, os pais ou responsáveis legais do autor do ato, caso esse seja menor de idade, responderão solidariamente com ele. Parágrafo 1º. A omissão dos pais ou responsáveis legais no exercício do poder familiar ensejará a responsabilização nos termos do artigo 249 da Lei Federal nº 8.069 de 1990, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Parágrafo 2º. O autor ou responsável legal do autor da violência contra o profissional da educação deverá restituir bens indevidamente subtraídos, bem como arcar com a reparação de percas e danos materiais decorrentes dos atos violentos praticados na forma da legislação civil e penal. Seção 2. Da responsabilização do gestor. Artigo 9º. A responsabilização administrativa, civil e penal dos gestores das escolas públicas por omissão, além do previsto nessa lei, será conduzida, se for o caso, conforme os termos da Lei Federal 8.429, de 2 de junho de 1992. Capítulo 5º. Das disposições finais. Artigo 10. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Edifício da Câmara Municipal de Eldorado, vereador Durval Caseiro, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 2 dias do mês de fevereiro do ano de 2026. Cleberson Freitas da Silva, vereador, segundo secretário. Estarei encaminhando esse projeto de lei legislativo para as comissões. Depois de estudado e analisado, retornará ao plenário para votação. Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, Tribunal Pleno, parecer prévio PA 00-191/2024. Processo Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul, Tribunal de Contas /5219/2023, protocolo 224-2986. O tipo de processo: prestação de contas anuais de governo. O órgão município de Eldorado, jurisdicionado Aguinaldo dos Santos, relator consultor Flávio Caiate. Aqui se encontra, senhora presidente, o parecer do Tribunal de Contas para nossa apreciação. Estarei encaminhando esse parecer prévio do Tribunal de Contas para as comissões. Depois de estudada e analisada, retornará ao plenário para votação. Pela ordem, presidente. Só qual ano que é esse? 2023, esse daqui, né? O outro é 2022. Esse é 2023, tá? O parecer prévio favorável à aprovação com ressalva. Estava fora da ordem. O 2022 é agora. Parecer prévio, o PA 00-189/2024, processo Tribunal de Contas 5266/2022, protocolo 2167/091, prestação de contas anuais de governo do município de Eldorado, Aguinaldo dos Santos, é o jurisdicionado. Também o parecer prévio favorável à aprovação com ressalva, com recomendação. Só para título de conhecimento, esses dois projetos aqui são os parecer. O processo, né, do Tribunal de Contas é onde a gente depois vota o parecer do Tribunal de Contas em relação ao ex-prefeito Léo, dos anos de 2022 e 2023. Eles vieram aprovada com ressalva, as comissões elas se reúnem, escutam, né, de repente, algumas partes, e depois elas dão o parecer e é colocado aqui em votação no plenário, para ver se aprova ou não as contas do ex-prefeito Léo. Ofício número 003 do RH/2025, Eldorado, 17 de dezembro de 2025. Ao vereador municipal, Devanir Aparecido Piton. Ilustríssimo Senhor, venho por meio deste em atenção ao ofício número 296/2025, esclarece-se que, no sistema anterior da folha de pagamento do setor de recursos humanos, do sistema Megasoft,
O adicional por tempo de serviço ATS era calculado de forma incorreta, uma vez que sua base de cálculo incluía o vencimento base do servidor acrescido adicional por incentivo à escolaridade. Dessa forma, o percentual corresponde ao tempo de serviço, incidia não apenas sobre o vencimento base, mas também sobre o valor do incentivo à escolaridade, o que resulta em um valor de ATS superior ao previsto na legislação vigente. Ressalta-se ainda que o adicional por incentivo à escolaridade, por sua vez, utiliza-se em sua base de cálculo o vencimento base somado ao próprio adicional por tempo de serviço, gerando uma interdependência entre os adicionais, em que um adicional servia de base para o cálculo do outro. Esse procedimento adotado pelo sistema Megasoft não observava corretamente os critérios legais estabelecidos no Estatuto dos Servidores, razão pela qual, com a atualização do sistema de folha de pagamento para o sistema Fiorilli, os cálculos foram ajustados para adequação à legislação aplicável. Como é feito o cálculo de acordo com o artigo 160, parágrafo 1º do Estatuto dos Servidores, o sistema de folha de pagamento, nova versão, o artigo 160. O adicional por tempo de serviço será concedido aos servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo e incidirá sobre a remuneração do cargo efetivo à razão de 1% para cada ano de serviço, efetivamente sobre o regime estatutário. Parágrafo 1º. O pagamento do adicional por tempo de serviço incidirá sobre a remuneração do servidor efetivo e efetivo em cargo comissionado, sendo 1. Vantagens, 2. Complementação de salários, 3. Regência. Plano de cargos e carreiras. Artigo 36, parágrafo 1º. Esse adicional é calculado sobre o vencimento, incorporações e tempo de serviço. Artigo 36. O adicional por incentivo à escolaridade é decorrente de comprovação de conclusão, após seu ingresso por concurso público, de escolaridade superior à requerida para o cargo que detém, calculada a razão de 10% sobre cada curso incidente sobre o vencimento do cargo efetivo até o limite de 30%, progressivos sobre cada curso apresentado, não sendo cumulativos entre si. Parágrafo 1º. Os valores do adicional por incentivo à escolaridade serão calculados sobre o vencimento base do concurso, a gratificação incorporada e o tempo de serviço. Informa-se que a referida alteração no sistema de folha de pagamento, bem como a adequação dos critérios de cálculo adicional por tempo de serviço, foram devidamente comunicados aos senhores secretários de forma prévia pelo setor responsável para a ciência e acompanhamento das providências necessárias. Sem mais por o momento, renovo votos de estima e consideração. Eliane Cláudia da Silva Rolim, diretor do Departamento de Recursos Humanos. Ofício número 007/2026, do Núcleo Municipal de Auditoria do SUS. Bruna Muniz Ramos, diretora-geral da Fundação Hospitalar de Eldorado, em vigência. Com cópia para a Secretaria Municipal de Saúde, Câmara Municipal de Vereadores, Conselho Curador da Fundação Hospitalar de Saúde e para a Prefeitura Municipal de Eldorado. Eldorado, 9 de fevereiro de 2026. Assunto: reiteração do ofício número 069 do Núcleo Municipal de Auditoria, /2025, e reiteração do ofício número 004 do Núcleo Municipal de Auditoria, /2026. Prezada senhora, o Núcleo Municipal de Auditoria de Eldorado, Mato Grosso do Sul, no exercício de suas atividades de controle interno e qualificação da gestão da rede pública em saúde, conferida pela Lei Municipal 1187/2018 e pela Lei Federal 8080/90, 8142/90, 8689/93, executadas no âmbito municipal. Considerando que no dia 17 de dezembro de 2025, encaminhamos o ofício número 069 do Núcleo Municipal de Auditoria /2025, solicitando cópias de documentação necessárias para a elaboração do relatório trimestral, recebido às 9 horas do dia 17 de 12 de 2025, pela diretora-geral da Fundação Hospitalar de Eldorado, conforme comprovante em anexo, considerando que, em virtude das demandas emergenciais relacionadas à manutenção de prazos de AIH e janelas de lançamentos, ressaltamos que o referido relatório acabou ficando atrasado. Considerando que, durante o período de recesso, não obtivemos retorno, seja por e-mail ou ligação, para protocolo de resposta, nem mesmo após reiterarmos a solicitação através do ofício número 004 do Núcleo Municipal de Auditoria /2026, devidamente protocolado em 27 de janeiro de 2026, às 8 horas e 19 minutos, junto à diretoria-geral, segue cópia anexa. Contudo, até a presente data, não recebemos qualquer manifestação
Diante disso, pela terceira vez, reiteramos a solicitação e informamos que cópia desse ofício será encaminhada à Secretaria Municipal de Saúde, ao presidente do Conselho Curador, ao presidente da Câmara de Vereadores e à Prefeita Municipal, para a ciência das autoridades competentes sobre o ocorrido. Solicitamos resposta imediata no prazo de 72 horas após o recebimento deste, a fim de evitar novos prejuízos administrativos e garantir a regularidade dos relatórios e prazos legais. Ao final desse prazo, o relatório será realizado por esse núcleo ainda que sem informações, o que acarreta em prejuízo na pontuação e, consequentemente, no quesito repasse de recursos. Certos de contarmos com vossa costumeira atenção com o exposto, colocamos à disposição no que se fizer necessário. Atenciosamente, Elaine Isabela de Almeida, enfermeira auditora de serviço em saúde, e Jaqueline da Silva Caiado, médica auditora em serviço de saúde. E em anexo se encontra a reiteração do ofício que foi citado lá atrás, senhor presidente. E aos demais que quiserem, né, confirmar os outros ofícios que já foram encaminhados anteriormente. Questão de ordem, senhor presidente. Sim, vereador. Gostaria que esse ofício aí, ele fosse juntado à comissão especial de inquérito que está vigente aqui na Câmara Municipal. Vereador, tem outro também, né, que vai ser passado em leitura também. Está à disposição da comissão esses documentos. Ofício número 009, do Núcleo Municipal de Auditoria, /2026. Do Núcleo Municipal de Controle e Avaliação e Auditoria de Eldorado, Mato Grosso do Sul. Aos cuidados de Bruna Muniz Ramos, diretora-geral da Fundação Hospitalar de Eldorado, e também com cópia à Secretaria Municipal de Saúde, a Câmara Municipal de Vereadores, o Conselho Curador da Fundação Hospitalar de Saúde e a Prefeitura Municipal de Eldorado. Eldorado, 9 de fevereiro de 2026, assunto reiteração do ofício 073/2025 e do ofício número 003/2026 do Núcleo Municipal de Auditoria. Prezada senhora, o Núcleo Municipal de Auditoria de Eldorado, no exercício de suas atividades de controle interno e qualificação da gestão da rede pública em saúde, conferida pela Lei Municipal 1187/2018 e pela Lei Federal 8080/90, 8142/90, 8689/93, executadas no âmbito municipal. Considerando que, devido ao fato que, ao analisar os prontuários, identificamos alguns exames laboratoriais estavam identificados como particulares ou FUNPAR, no ofício número 54, protocolamos via e-mail no dia 17 de novembro, às 9h41, recebido pela diretora-geral, pelo fato de já ter identificado, encaminhamos uma recomendação. Considerando que no ofício 059/2025, que foi protocolado com a diretora financeira no dia 1º/12/2025, às 8h34, solicitando esclarecimentos sobre o caso, conforme cópia em anexo, e recebemos uma resposta via ofício da Fundação Hospitalar de Saúde, ofício 0125/2025, no dia 9/12/2025, às 7h52, recebido por um componente deste núcleo, segue cópia em anexo, esclarecendo que a Fundação Hospitalar de Saúde, por inadimplência, não tinha mais contrato com o laboratório e que não cobrava pelos exames, apenas solicitava e o paciente realizava onde quisesse. Entretanto, encaminhamos um ofício, o 066 do Núcleo Municipal de Auditoria, /2025, protocolado com a diretora financeira, dia 10/12/2025, às 9h10, conforme cópia em anexo, solicitando mais documentações, comprovando a resposta, além de esclarecimentos quanto a exames de imagem, porém não obtivemos resposta. Em seguida, reiteramos a solicitação através do ofício 073 do Núcleo Municipal de Auditoria, /2025, protocolado no dia 19/12/2025, às 9h22, pela diretora-geral, conforme cópia em anexo, onde mais uma vez não obtivemos resposta. Seguimos encaminhando ciência do ocorrido ao presidente do Conselho Curador no ofício 074 do Núcleo Municipal de Saúde, /2025, e para a secretária de Saúde, através do ofício 075 do Núcleo Municipal de Auditoria, /2025. Contudo, não obtivemos resposta e reiteramos no ofício 003 do Núcleo Municipal de Saúde, /2026, protocolado no dia 27 de janeiro de 2026, às 8h18, pela diretora-geral, conforme cópia em anexo. Diante disso, reiteramos a solicitação e informamos que cópia desse ofício será encaminhada à Secretaria Municipal de Saúde, ao presidente do Conselho Curador, ao presidente da Câmara Municipal de Vereadores e à Prefeita Municipal para ciência sobre o ocorrido.
Solicitamos resposta imediata no prazo de 72 horas após o recebimento deste e a fim de evitar novos prejuízos administrativos e garantir a regularidade dos relatórios e prazos legais. Certo de contarmos com a vossa costumeira atenção para com o exposto, colocamos à disposição no que fizer necessário. Atenciosamente, Eliane Isabela de Almeida, enfermeira auditora de serviço de saúde, Jaqueline da Silva Caiado, médica auditora em serviço de saúde. Em anexo também se encontram os ofícios citados e remetidos aos órgãos. Esse ofício também, ele é uma resposta, né, de documentos que o núcleo pediu, a fundação respondeu, e também estará aí disponível para as comissões da CPI. Ofício 039 do Gabinete /2026, Eldorado, 20 de fevereiro de 2026. A excelentíssima senhora Daiane Gomes Lacerda, presidente da Câmara de Vereadores de Eldorado, convite para a participação na ação Rio Mais Limpo 2026. Prezada senhora presidente, a Prefeitura Municipal de Eldorado tem a honra de convidar Vossa Senhoria, bem como todos os vereadores dessa Casa de Leis, para participar da ação do Rio Mais Limpo 2026, um movimento voltado ao cuidado, à conscientização ambiental e à preservação do nosso rio, fortalecendo o compromisso coletivo com o meio ambiente e com o futuro da nossa cidade. O evento será realizado no dia 28 de fevereiro de 2026, com a seguinte programação: às 7 horas, o cadastro e café da manhã; às 8 horas, uma concentração e saída dos barcos; ao meio-dia, retorno dos barcos e plantio de mudas; às 13h30, almoço e show musical. A participação do Poder Legislativo é de grande importância para fortalecer essa mobilização, incentivando a conscientização ambiental e demonstrando a união dos poderes em prol do desenvolvimento sustentável de Eldorado. Certo de poder contar com a presença de todos, renovamos votos de estima e consideração. Atenciosamente, Fabiana Maria Lourenço, Prefeita Municipal. Eldorado, 20 de fevereiro de 2026, ofício 017 da APAI. Assunto: agradecimento. Excelentíssima senhora Daiane Gomes Lacerda, presidente da Câmara Municipal de Eldorado. Ao cumprimentá-la cordialmente, venho por meio destes do Centro de Educação Especial Renato Meda Turquino, mantido pela APAI, Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Eldorado, expressar nossos sinceros agradecimentos a Vossa Excelência e demais vereadores pela viabilização de recursos financeiros através de emenda impositiva destinada à nossa instituição. A referida emenda foi destinada para trocarmos parte do forro do prédio, contrapartida para a compra de uma van doada pela Itaipu Binacional. Esse recurso foi de suma importância para iniciarmos e aprimorarmos os serviços prestados à nossa comunidade. Aproveitando a oportunidade, convidamos a todos para uma visita à APAI de Eldorado, certo de contarmos com o apoio e parceria dos nobres vereadores em futuras ações em prol das pessoas com deficiência. Subscrevemos-nos atenciosamente Vanderlei de Fátima de Matos Santucci, presidente da APAI de Eldorado, e Irene Vieira Jaquinta, diretora da APAI de Eldorado. Ofício 05/2026, da Secretaria de Assistência Social e Habitação. Eldorado, 19 de fevereiro de 2026. Ao excelentíssimo senhor vereador Devanir Piton. Assunto: agradecimento pela destinação de recursos à assistência social de Eldorado. Excelentíssimo senhor, cumprimentando cordialmente, venho por meio deste expressar em nome de toda a equipe da assistência social de Eldorado nossos mais sinceros e respeitosos agradecimentos pela relevante destinação de recursos para a aquisição de equipamentos destinados ao nosso setor. Sua iniciativa demonstra sensibilidade, compromisso público e atenção concreta às necessidades da administração e especialmente aos profissionais da Secretaria de Assistência Social de Eldorado, que diariamente se dedicam ao atendimento da população em situação de vulnerabilidade. O equipamento recebido representa não apenas um reforço estrutural, mas uma significativa melhoria nas condições de trabalho, proporcionando mais conforto aos servidores. Gestos como esse reafirmam a importância da parceria entre o Poder Legislativo, os setores da administração pública, demonstrando que o compromisso com o bem comum se concretiza por meio de ações práticas e responsáveis. Sem mais para o momento, receba nosso reconhecimento de estima e consideração. Atenciosamente, Maria Aparecida da Cal, Coan, Secretária Municipal de Assistência Social e Habitação. Senhora Presidente, era o que tínhamos para o pequeno expediente. Obrigada, vereador. Passa agora a palavra ao vereador Tenente para fazer uso da tribuna. O senhor tem até 10 minutos. Bom dia a todos. Em nome do presidente da
da Sanesul aqui em Eldorado, Roberto Jacaré. Eu cumprimento os demais, e aqui cumprimento a prefeita Fabiana, os colegas vereadores, um ano cheio, um ano em que teremos eleições para presidente. Segura o rojão aí, presidente. Gostaria de dizer que este ano que passou, em razão dos lotes do Morumbi, estive na Sanesul aqui em Eldorado e conversei com meu amigo Mário Coelho, que infelizmente veio a falecer, mas naquela conversa o Mário me disse que a questão da água lá no Morumbi eu tinha que tratar com o Roberto, que estava lá no município de Japurã. Eu estive lá em Japurã, né, Roberto? Nós conversamos lá. E depois fiquei muito contente quando a prefeita Fabiana veio aqui e disse que numa reunião entre a Sanesul e o Executivo, que haveria este ano uma expansão muito grande de água lá no distrito do Morumbi. Quando eu abri aquele mapa gigante, aquele é o mapa do Morumbi. E nós precisamos, prefeita e Roberto, urgentemente, de água entre as ruas Hungria e Noruega. Hungria e Noruega. Lá, das pessoas pelo qual eu intermediei a venda de lotes, eu acredito que hoje deve ter umas 35, 38 que querem construir, mas que infelizmente nós ainda não temos a água lá. Gostaria, aproveitar que a senhora está aqui, prefeita, de pedir um detalhe no projeto, quando do reajuste dos servidores. Tipo, quando o executivo manda o projeto para cá, vamos supor que encaminhe 5%. O 5% ele corrige a tabela geral em 5%. E hoje nós temos servidores que o vencimento base dele é menor que um salário mínimo, mas que é complementado através de um artigo da Constituição. Aí, se possível, dar uma conversada lá com o financeiro, para que o menor vencimento ele seja de, pelo menos, o salário mínimo, só esse detalhe. Gostaria também, prefeito, e acredito que você já está correndo, tentando resolver isso, e isso não é fácil de resolver, eu entendo, porque existe muitos órgãos ambientais que, na verdade, mais atrapalham do que ajudam, que é a questão do barro lá do Morumbi, certo? Acredito que o Garbosa já deve ter falado muito contigo, e são mais de 20 famílias que precisam daquilo lá. Eu não sei quem é o responsável, eu não sei se aquilo lá está funcionando, e eu não sei se está havendo manutenção. Mas, secretário Oséias, eu tenho uma preocupação muito grande em relação àquela torre que tem lá perto da creche, em Morumbi. E várias vezes que eu fui a Morumbi, as pessoas falam, olha, ninguém tem vindo olhar esse negócio aqui está funcionando, isso aqui está abandonado. Não sei nem a quem requerer, para ser sincero, secretário. Mas acho que era interessante a gente dar uma olhada lá, porque é um negócio grande daquele, perto de uma creche, sem a devida manutenção, uma hora pode dar um vento meio forte, e a gente não sabe de onde o vento vem, e geralmente de onde o vento vem, ela pode cair ao contrário. Gostaria aqui também, presidente, no nosso artigo 120 do regimento interno, ele fala sobre as sessões solenes, presidente. E ano passado, conversando com o vereador Devanir citou, puxa vida, hein, tenente, você sabia que o padre Rubens não é cidadão honorário de Eldorado? Nós conversamos sobre isso. Esses dias atrás, nós estivemos na casa da deputada Mara Caseiro, e lá também estava o capitão Valdecir Lopes, uma pessoa referência na nossa cidade, e que também não tem o título de cidadão honorário de nosso município.
Falo isso e gostaria da ajuda dos vereadores, porque tem uma pessoa que ela é muito especial na minha vida, que é o professor Batata. Esse cara, quando lá em 1982 eu estudava a quinta série, ele me disse que eu precisava estudar. Se eu gostava de ler. E ele disse, olha, cara, leia, estude. E eu estudei, eu li, graças a Deus, hoje estou no mestrado. E eu acho muito justo que o município de Eldorado reconheça, com o título de cidadão honorário, a pessoa de Luiz Porfírio Pablos, o Batata, que hoje mora em Alagoas. Feitos inéditos da vida do Batata aqui em Eldorado. Quando diretor de esportes, o Batata levou o município ao 3º lugar na Copa Morena de Futsal, que é o evento salonístico mais badalado, não tem mais, que era o evento salonístico mais badalado do Mato Grosso do Sul, tipo nosso campeonato estadual. Batata também foi o cara que idealizou e que trouxe aqui para o nosso município os Jogos Abertos Além Fronteira. Batata, quando diretor, o município participou em todos os Jogos Abertos Além Fronteiras realizados na região. Aqui, assim como eu tenho um respeito gigante pelo professor Luiz Porfírio Pablos, o Batata, por tudo que ele fez na minha vida, por tudo que ele fez de especial na vida de muitos e muitos que são de Eldorado, eu acredito que todos os 9 vereadores, também tem pessoas aqui que poderia receber, durante este ano, em sessão solene desta Câmara Municipal, o título de cidadão honorário de Eldorado. Nas explicações pessoais, vou falar sobre a segunda pessoa pelo qual eu gostaria que também recebesse o título de cidadão honorário. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigada, vereador. Vereador Polaco, o senhor tem até 10 minutos. Senhora prefeita, senhora vice-prefeita, secretários presentes, todo o público presente, em especial o pessoal da APAI, os alunos, ao povo de Eldorado, meu bom dia. Ex-prefeito Léo, obrigado pela sua presença. Nesta manhã eu não quero falar sobre projetos, não quero falar sobre leis. Nesta manhã eu quero falar sobre uma história ocorrida há muitos anos atrás, mas que ainda ecoa em nossos dias. Nesta manhã eu quero falar sobre a história de Davi e Golias. Nós sabemos um pouco desta história em que Davi, o filho mais novo de um casal, muitas vezes tratado como um improvável, ele tinha como função cuidar das ovelhas do pai. Os seus irmãos, comparado mais fortes, mais apresentados, mais preparados, eles estavam listados no exército de Israel. E nós sabemos que estava acontecendo uma guerra entre o povo de Israel e o povo filisteu. E certo dia, Davi recebeu uma missão do seu pai de levar mantimentos aos seus filhos, aos seus irmãos que estavam no campo de batalha, e trazer essa notícia como eles estavam. E nós sabemos que quando Davi chegou onde os seus irmãos estavam, tinha um homem por nome de Golias, no exército dos filisteus, um homem com uma alta estatura, segundo o que nos conta a história, entre 2,85 e 2,95, popularmente falando, com 2,90 m de altura, um homem que se achava intocável, um homem que se achava invencível por causa da sua altura, a qual nós chamamos ele hoje de Golias, o gigante. Ele se achava no direito de fazer o que queria, falar o que quisesse, tratar as pessoas como queria, simplesmente por causa da sua altura, da sua posição. E o povo de Israel, que deveria se posicionar, e o povo de Israel, que deveria tomar partido, defendendo o seu próprio povo, eles se acovardaram, se esconderam. Pessoas que se achavam preparadas para enfrentar o exército dos filisteus, ao invés de confrontar Golias por causa das afrontas, eles preferiam ficar calados.
ocupando a situação que para eles era cômoda, porque para defender o exército de Israel, eles ganhavam para isso. Então era mais fácil eles serem covardes, se esconderem, ficarem calados, do que enfrentar o problema. Mas quando Davi chegou no campo de batalha, ele se posicionou. Porém, ele foi tratado como um improvável. Davi, aquele menino, ele não tem experiência para batalhar. Ele não pode. De jeito, não chega de jeito nenhum. Porém, havia um detalhe que o povo se esqueceu. Davi havia recebido uma missão do pai. E ele não ia recuar. Sabemos, pelo que diz a história, que Davi enfrentou Golias. Sabemos que Golias caiu. Tamanho para Deus não é documento. Tanto que eu li na Bíblia hoje, agindo Deus, quem impedirá? Nesse ano de 2026, eu deixo essa mensagem a todos vocês, aos nobres vereadores, a vocês servidores públicos. Teremos grandes desafios nesse ano de 2026. Mas quem seremos nesse ano de 2026? Seremos Golias? Seremos covardes que se calaram? Ou seremos Davi que enfrentou os problemas? Nós teremos a oportunidade desse ano enfrentar os nossos problemas. Não será um ano fácil. Sabemos que, não só em Eldorado, mas no estado e como no país, no mundo, a situação financeira não está fácil. Teremos que enfrentar situações a qual nunca passamos. Mas quem seremos diante das nossas situações? Eu deixo a vocês essa passagem, deixo a vocês essa história. Desejo a vocês um ano de muito sucesso, um ano de vitória. Não desista dos propósitos, não desista dos sonhos, não desista dos desafios. Acredite em Eldorado, acredite nos seus projetos, acredite na sua família. Por mais que esteja difícil, não recue. Fique firme, porque quem recebe uma missão do Pai não volta para trás. Um bom dia a todos. Obrigada, vereador. Passa agora a palavra à nossa prefeita Fabiana, para que use a tribuna ali também, nas suas considerações. Meu bom dia a todos. Aqui, em nome da minha vice-prefeita e amiga, cumprimentar a todos que se fazem presente hoje, assistindo e participando da sessão, ex-prefeito Léo, Jorge Vieira, secretários, dona Vanderleia, dona Fátima e Irene, com o professor Ferrari, os alunos da PAI. É importante. Eu lembro quando eu dava aula, tenente, e você era diretor de esporte, você ia lá na escola de agasalho de noite, a gente trazia os alunos para assistir a sessão. Cada sessão era uma turma, e naquela época os alunos sabiam nome e sobrenome dos vereadores. E era importante isso, essa união e essa junção da educação com o legislativo é importante. Então, quem sabe a gente estende esse convite às demais escolas. Então, parabéns pela iniciativa. É muito importante isso. Cumprimentar aqui meu amigo Gaúcho, né, que me deu um presente maravilhoso a semana passada, e ele sabe o que é. Acho que o melhor presente que eu poderia ter recebido é o que você me entregou dentro daquela cartinha da sua enteada. Foi muito especial. Tá? Jacaré, Dersão, boa sorte, Jacaré, nessa missão que não é fácil, que eu já brigo com todo mundo que a Sanesul está deixando a nossa cidade cheia de buraco. Briguei lá com o Renato, mas ele me falou, prefeita, é o preço do progresso. E eu não tenho mais nada que falar, eu tenho que aceitar. É um trabalho que não é visto, mas que é um trabalho que depois vai surgir resultado, inclusive, de saúde pública. Jorge Vieira, iniciando esse ano as suas atividades junto ao esporte, em Casa Nova, né, Jorge? Então, você sabe que você sempre pôde contar com o município e pode continuar contando com a nossa parceria, né? Ex-prefeito Léo, representando aqui também o nosso querido deputado Lídio Lopes,
É sempre bom tê-lo presente aqui e está me devendo uma visita na prefeitura, que só fala que vai e não vai, né? E aí, quando ele vai, é uma puxação de saco, que nunca sai um tal de chá de hibisco. Mas quando o Léo vai, chazinho de hibisco, maravilhoso lá, mas tá bom, né? Fazer o quê? Mas é isso, brincadeiras à parte, agradecer todo mundo e cumprimentar esse primeiro dia de sessão nessa Casa de Leis. Como foi falado, é um ano de eleição para presidente nessa casa, é um ano de eleição a nível de Estado e União, e é um ano que a gente tem que ter muita sabedoria em ambas as situações, né? Então, o presidente dessa casa norteia os trabalhos e os nossos líderes norteiam o nosso município. A gente sabe que o município de Eldorado é um município dependente de recursos da União e do Estado, então a gente tem que abraçar as pessoas que são nossas parceiras e dar o apoio necessário para que eles continuem sendo nossos parceiros. Quero aqui falar, Tenente, sobre as que você comentou, né, sobre a Sanesul. Eu tive uma reunião com o Renato, e o que eles justificaram. Hoje existem uma média de 300 ligações no Porto Morumbi. Com o novo, vamos dizer assim, com a nova infraestrutura que o município está dando esse suporte lá, graças a Deus, vai passar de 3.000 ligações. Então, é um trabalho financeiramente, né, para a Sanesul alto. E o que eles falaram? E eles não vão ter o retorno da água nesse sentido, porque às vezes vai vender o lote, ainda não vendeu até a pessoa construir. Então, o que eu pedi, Tenente? Para que eles priorizassem aonde já está tendo indícios de construção, né? Então, e a prefeitura está aqui para dar todo o suporte, Jacaré, como a gente já combinou em algumas situações, e foi essa a justificativa, mas eles vão atender sim, Tenente, a todas as ligações, até porque, na verdade, já era perímetro urbano, já era loteamento, e só não estava aberto, né, dividido os lotes. Então, assim, não é coisa nova e não é de competência dos proprietários, e sim da nossa querida Sanesul. Aquela torre, Tenente, eu já solicitei, a gente já solicitou via jurídico, porque ela é uma torre de telefonia. Então, os advogados lá entraram para ver de qual empresa, se é da Oi, se é da Vivo, se é da TIM, e solicitar a retirada daquela lá, porque assim, a gente já viu, né, Simone, nós estivemos lá, o Oséias também, a gente viu que aquilo está perigoso, mas a gente não pode simplesmente chegar lá e retirar sem o consentimento, sem o ok da empresa. Tá? E só comentando o que o vereador Polaco falou, eu sei muito bem, Polaco, que é a luta de Davi e Golias. E só quem passa por momentos assim e sabe a grandiosidade do poder de Deus. Eu comecei o meu trabalho com um propósito e tentaram derrubar esse propósito. E você também está, né? E com os mesmos responsáveis, E a gente, eu sempre pedi muito para Deus, eu não sou aquela pessoa de estar me mostrando na minha fé, mas eu sou uma pessoa que eu sei o que eu converso com Deus. E a gente não precisa. Né? Quem foi na missa na quarta-feira de cinzas lembra muito bem da homilia que o padre falou, e que quando a gente faz caridade e quando a gente conversa com Deus, é só entre nós e Deus. Então, eu sei das conversas que eu tive com ele. E ele sempre me falou, acalme vossos corações, como o ex-prefeito Léo sempre falou, acalme o teu coração, que o que é teu ninguém tira. Então, é nesse propósito que eu acho que todos devem seguir. Né? Aquela missão que Deus nos deu, ninguém nos tira. E eu acredito na missão que Deus me deu. E estou firme e forte nesse propósito, sem deixar ninguém atrapalhar. Então, siga isso, Polaco. Se a
Se esse propósito é teu e se essa missão é tua, converse com Deus que Ele vai te dar a resposta. Mas seja humilde de coração e fiel, que essa é a verdadeira palavra. Nós temos que ter humildade no nosso coração e fidelidade ao Pai. A grande parceria que nós temos com a Câmara, que eu acho que vocês, é onde o deputado estadual e o deputado federal se destacam e os vereadores se destacam, que é as emendas impositivas. Para quem não conhece, o que são as emendas impositivas? É um recurso que os vereadores têm uma cota, vamos dizer assim, e eles destinam esse recurso para ações dentro, ou instituições, ou obras, ou a saúde, ou a educação. Então, é nessa parceria que a gente constrói muita coisa junto ao Executivo e ao Legislativo. E eu quero dizer a vocês que esse ano, o ano passado, a gente teve alguns problemas de orçamento. Esse ano nós vamos executar, acredito que mais rápido, essas nossas emendas impositivas. E quando a gente fala de emenda impositiva de bancada estadual e federal, tem um exemplo, Polaco, posso citar o seu exemplo, de como funciona. Às vezes o parlamentar ele passa um recurso e ele quer que a gente faça milagres com esse recurso, que é o que aconteceu, os 50 mil de fundo a fundo da saúde, e o Polaco falou, prefeita, tem como eu passar 20 mil para o esporte? Eu falei, não tem, Polaco, porque saúde é saúde e esporte é educação. Então, muitas vezes, a gente tem que brigar com os nossos parlamentares. Eu passei quase uma semana no telefone, Fabiana, eu vou te mandar 1 milhão para a saúde, mas você reforma o ginásio. Eu falei, não tem como. Ou é saúde ou é infraestrutura. E, graças a Deus, a gente conseguiu, para quem é amante do esporte aqui, através da minha vice-prefeita Simone, nós conseguimos 2 milhões de reforma para o ginásio de esporte. 1 milhão do deputado Vander, de emenda PIX, sabe o que é aquela transferência especial para a infraestrutura, e 1 milhão do deputado Dagoberto, aqui, representado no Legislativo pela vereadora Mari e pelo vereador Devanir, para a gente reformar o nosso ginásio de esportes. Também, através do deputado Polon, nós conseguimos recurso de transferência especial, que nós vamos reformar a nossa Praça da Bíblia, né? Tão conhecida, né? Então, assim, e é isso, a gente tem que correr atrás, e aí converse com os parlamentares de vocês esse ano, negociem com eles esses recursos que virão, e para a gente poder... quando manda para a saúde, eu vou mandar PAP, vou mandar MAC, então, eu mandei 1 milhão de PAP, quero que manda para a fundação. Não pode. Né? Média e alta complexidade, tem que ser MAC, tem que ser um recurso diferente. Então, assim, essa articulação, a gente precisa da parceria de vocês, porque cada um tem um deputado estadual e um deputado federal. Então, cobrem dos deputados, né? A gente quer que esse ano, não diferente dos outros anos, mas esse ano nós comemoramos 50 anos. Né? E o cinquentenário de Eldorado tem que ser um ano de muitos feitos, muita coisa boa. Tá bom? Desejar a vocês, vereadores, um ano de muitas bênçãos, de muita paz, de muita sabedoria. Eu já estive sentada nessa cadeira, inclusive a Vera perguntou, tem saudade? Saudade eu tenho da escola Floresta Branca, quando eu dava aula lá. Lá eu tenho saudade, que a gente era feliz e não sabia. Quando a gente entra na política, a gente entra para enfrentar desafios. Né? Então, a partir de 2012, quando eu me elegi vereadora, e assumi em 2013, a gente enfrenta desafios diários e constantes. E hoje não é diferente nessa cadeira que eu ocupo. Ela é provisória, mas ela é cheia de desafios. E a gente tem que ter sabedoria para enfrentá-los e para agir, né, com justiça para cada situação que aparece. Então, sejam justos, sejam humildes de coração e sejam parceiros da gente, porque eu acho assim que eu ainda não perdi a esperança da gente administrar em 11, tá bom? Um bom dia a todos, que Deus abençoe, que Deus proteja. Eu peço licença, mas eu e a Simone agora nós vamos... hoje, coincidentemente, né, Devanir, inicia o ano letivo nas escolas. A gente já esteve até às 8 no Sebastião, na creche David Fusário, e agora nós vamos fazer uma visita junto com o secretário
Oséias, a Pingo de Gente e a creche Nossa Senhora Aparecida. Então, eu peço licença, mas eu não poderia deixar de estar aqui para desejar, de coração, tá? Que seja um ano muito, muito próspero, tá? E vocês sabem que vocês podem contar comigo, tá? Eu tenho esse meu jeito meio estabanado, esse meu jeito meio administradora, mas vocês sabem que todos vocês têm o meu respeito e o meu carinho, tá? E eu quero, sim, construir, como o Polaco falou, uma Eldorado diferente nesse mandato, tá? Porque a gente tem a garantia desse mandato. O próximo só pertence a Deus. Então é isso. Um abraço a todos. Obrigado pela presença de cada um de vocês, tá bom? Que Deus abençoe, que Deus proteja a nossa querida Eldorado. Obrigada, prefeita, pela presença, pelas palavras. Passa agora a palavra ao vereador Devanir, nosso primeiro secretário, para que faça a leitura da ordem do dia. Você vai ler? Indicação 001-2026. Vereadora presidente Daiane Gomes Lacerda. A vereadora Daiane Gomes Lacerda, nos termos regimentais vigentes, reitera a indicação número 001/2025, aprovada por unanimidade da sessão ordinária realizada em 24 de fevereiro de 2025, sob o protocolo número 003/2025, indicando a excelentíssima prefeita municipal, senhora Fabiana Maria Lonense, que seja encaminhado a essa Casa Legislativa um projeto de lei com o seguinte teor: instituir a colônia de férias municipal para atendimento de crianças durante o período de férias escolares e feriados prolongados e da outras providências. Justificativa. O presente projeto de lei visa atender a uma demanda crescente das famílias em que ambos os responsáveis ou responsável principal exercem atividades laborais e enfrentam dificuldades em cuidar dos seus filhos durante os períodos de férias escolares e feriados prolongados. A criação da colônia de férias municipal permitirá que as crianças sejam acolhidas em ambiente seguro, educativo e enriquecedor. Dessa forma, enquanto os pais ou responsáveis cumprem suas obrigações profissionais, os menores poderão participar de atividades recreativas, pedagógicas e culturais, contribuindo significativamente para o seu desenvolvimento social e cognitivo. A medida representa importante apoio às famílias do município e reforça o compromisso do poder público com a educação, o lazer e o bem-estar das crianças. Diante do exposto, reitera-se a presente indicação, considerando sua relevância social e interesse público que a matéria contempla. Justifica-se a presente indicação. Edifício da Câmara Municipal de Eldorado, vereador Durval Caseiro, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 12 dias do mês de janeiro de 2026. Daiane Gomes Lacerda, vereadora presidente. Colocou em discussão a indicação 001 de 2025? Eu só gostaria de... 2026, perdão. Essa indicação eu fiz o ano passado como a 001 também, e esse ano estou reiterando essa indicação para a prefeita, a qual muitos pais, muitas mães ainda procuram a gente para saber se vamos ter essa colônia de férias, né? Então, até aproveitar a presença aí da Fabiana, da nossa prefeita, do secretário, para correr atrás, organizar ainda esse ano, para a gente estar colocando essa colônia de férias aqui no nosso município. Se precisar, a Câmara aqui nós estaremos ajudando, se for o caso financeiramente também. Eu acho que é uma ideia, né, próspera, principalmente para as mães que trabalham, né, nos excessos das escolas. E só espero também que não venha a resposta falando que está no plano de governo, prefeita, né? Mas, assim, só reiterando esse pedido, essa indicação. Mais alguém em discussão? Eu. Vereador? Presidente, essa indicação da senhora, ela já foi lá em 2024, depois em 2025. Acho interessante a indicação, mas seria interessante, até para nosso conhecimento, qual é o custo
disso no município, porque, queiram ou não, não deve ser um valor pequeno. Eu acredito aí que nós estamos falando de cerca de 90 dias, certo? Perdão, 75 dias talvez, que são 15 dias no meio do ano e mais 2 meses no final do ano. Até acho que seria interessante, considerando que o vereador Devanir aqui é da escola e nós somos da Comissão Municipal de Educação, aprovar essa indicação, mas era importante depois que a gente marcasse uma reunião com os Zés, com a prefeita, para a gente saber de que montante que nós estamos falando. Mais alguém em discussão? Não. Essa indicação é uma reiteração da indicação do ano passado, e no ano passado estava falando, né, para a Secretaria de Saúde, para a Secretaria de Finanças, Saúde não, de Educação, de Finanças, para estar fazendo o levantamento, vereador, de quantos alunos, né, ia precisar. Ele fala aqui que é só os pais que realmente trabalham, que, né, que teria que comprovar que trabalha para estar acessando, o filho ficando, na verdade, esses dias aí. Tá bom? Mais alguém em discussão? Coloquei em votação a indicação 01 de 2026. Os contrários se manifestam, os favoráveis permanecem como estão. Aprovada. Indicação 002/2026. Vereador primeiro secretário Devanir Aparecido Piton. O vereador Devanir Aparecido Piton, que subscreve nos termos regimentais vigentes, indica a excelentíssima senhora Fabiana Maria Lourenço, prefeita municipal, a implantação de um quebra-molas redutor de velocidade na rua Ribeirão Preto, esquina com a rua Recife, no bairro Jardim Novo Eldorado, nas proximidades da área de lazer Dois Irmãos. Justificativa. Senhora presidente, a presente indicação justifica-se pelo elevado fluxo de veículos registrado na rua Ribeirão Preto, esquina com a rua Recife, especialmente em razão de existência de um salão de festa utilizado para eventos, o que ocasiona grande movimentação de pessoas nos dias e horários de realização de atividades. Ressalta-se que o local está inserido em área estritamente residencial, com circulação frequente de crianças e pedestres, aumentando a necessidade de medidas que promovam a segurança viária. A ausência de redutor de velocidade no referido ponto tem gerado preocupação por parte dos moradores quanto ao risco de acidentes. Dessa forma, a instalação de um quebra-molas ou um redutor de velocidade mostra-se medida preventivamente indispensável para ordenar o tráfego, reduzir a velocidade de veículos e garantir maior segurança à população local. Edifício da Câmara Municipal de Eldorado, vereador Durval Caseiro, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 4 dias do mês de fevereiro do ano de 2026. Devanir Aparecido Piton, vereador primeiro secretário. Em discussão, a indicação 02 de 2026. Vereador Devanir. Senhora presidente, senhores colegas vereadores, a gente escuta muito aí, né? Projeto de indicação de quebra-mola e tal, mas eu não posso deixar de fazer essa indicação, porque nós estamos no dia a dia aí na conversa com a população, com os moradores, e essas necessidades, esses anseios, eles trazem até para a gente. Então aqui eu venho trazer não um pedido meu, mas um pedido daquela população, daquelas pessoas que lá residem, né? E citados, né? Como aqui dito, existe um espaço de grande movimentação e bastante crianças residem naquela localidade. Então, acredito que com esse redutor de velocidade, isso vai amenizar um pouquinho o risco, né? Claro que isso deve ser de cada cidadão, de cada motorista, essa responsabilidade, mas sabemos que nem sempre tem esse comprometimento de responsabilidade com o trânsito e, de repente, a gente precisa implantar mecanismos dessa forma para poder amenizar um pouquinho ou garantir a segurança daqueles moradores. Então fica a minha indicação, como eu disse, é um pedido de quebra-mola sim, porque a população nos pede e a gente tem que trazer essa demanda aqui, e aqui está o pedido daquela comunidade, daquela localidade, para que a prefeita possa fazer e atendê-los. Mais alguém em discussão? Vereador Tenente. Vereador Devanir, eu não sei se foi assinado o convênio, certo? Se foi, acredito ainda que não veio dinheiro. Se veio dinheiro, acredito que não foi feita a licitação. E se veio dinheiro, foi feita a licitação, ainda não foi feita a obra. Mas eu me lembro de vários pedidos do senhor no ano passado sobre este mesmo assunto, onde que a resposta sempre é que iria vir um dinheiro do Detran e que seria feito, certo?
Esses dias atrás estava acompanhando o noticiário e vi que o governador do estado ele fez um decreto de contenção de gastos. Então, assim, é louvável a sua ideia, certo? Eu compactuo com ela, mas acho que seria interessante também a gente saber em que pé que está esse tal convênio, né? Porque o ano passado eu acho que nós recebemos várias respostas citando essa questão da sinalização. A nossa cidade está limpa, a nossa cidade não está bonita, porque a nossa cidade ela não tem a sinalização. À medida que sinalize, que se faça o quebra-mola que o vereador pediu com a sinalização, com certeza a nossa cidade vai ficar muito mais bonita e principalmente muito mais chamativa para que outras pessoas possam vir morar em nosso município. Parabéns pela ideia, vereador. Vereador Devanir? Obrigado, vereador. Realmente, é isso mesmo. Em conversa esses dias com o diretor de trânsito, disse que foi liberado, Eldorado foi contemplado, mas eu, sinceridade, há anos, desde o outro mandato, eu escuto essa verba, quem esteve aqui comigo no outro mandato, que esse convênio estava sendo feito, e a gente não progride. Então, assim, de repente esteja contemplado esse pedido meu dentro da programação desse projeto, mas quando vai ser esse projeto? Concordo com o senhor. Mas até então, né, vamos pedir que eles façam o básico. Eu tenho até nas minhas explicações pessoais um pedido aqui, vou falar aqui, que é o das escolas novamente. Nós temos mais um ano letivo. Gente, é vergonhoso. É vergonhoso. Eu tenho vergonha de estar dentro do espaço escolar, onde na frente da escola nós não temos uma faixa de pedestre, nós temos uma sinalização adequada para aquelas crianças poderem. E aí, como é que a gente fala de trânsito para aquelas crianças e a gente não tem o trânsito na própria mediação da escola? Tá? Então, eu espero que realmente tomem providências. Depois eu vou pedir o ofício para o departamento novamente, para que, se for efetivar os próximos dias, tudo bem, vamos aguardar, mas se não há nada concreto, que faça o básico. Obrigado pela contribuição, vereador. Mais alguém em discussão? Vereador Tenente? Coloco em votação a indicação 02 de 2026. Os contrários se manifestam, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovada. Solicitação 001-2026, vereadora presidente Daiane Gomes Lacerda. A vereadora Daiane Gomes Lacerda, em pleno gozo de seus direitos políticos, após a deliberação de plenário, nos termos das disposições legais e regimentais vigentes, solicita à excelentíssima senhora prefeita municipal, a Fabiana Maria Lourenço, que seja encaminhada a essa Casa de Leis. 1. A relação nominal dos servidores públicos municipais efetivos concursados que se encontram em desvio de função com a indicação do cargo de origem e do cargo atualmente exercido. 2. Relação dos servidores contratados informando os respectivos cargos ou funções que exercem atualmente. Justificativa. A presente solicitação tem por finalidade permitir o exercício da função fiscalizatória do Poder Legislativo, garantindo a observância dos princípios constitucionais da legalidade, moralidade, pessoalidade, publicidade e eficiência da administração pública. O conhecimento acerca de eventuais desvios de função da correta alocação dos servidores efetivos e contratados é essencial para assegurar o adequado funcionamento da máquina administrativa, bem como para prevenir irregularidades que possam acarretar prejuízos ao erário público e aos próprios servidores. Além disso, a transparência dessas informações possibilita a análise quanto ao cumprimento da legislação vigente, a correta aplicação dos recursos humanos e o respeito aos direitos e deveres dos servidores públicos municipais. Justifica-se a presente solicitação. Edifício da Câmara Municipal de Eldorado, vereador Durval Caseiro, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 12 dias do mês de janeiro do ano de 2026, Daiane Gomes Lacerda, vereadora presidente. Coloco em discussão a solicitação 001 de 2026. Só discutindo esse projeto aqui, bastante gente vem procurar a gente e não sabem quem trabalha na prefeitura ou em que cargo que está, e eu, particularmente, também não tenho essas informações. Então, só pedir essas informações para a prefeita, para quando o pessoal tiver dúvida, né, nós tivermos essas respostas. Mais alguém em discussão? Coloco em votação a solicitação 01 de 2026. Os contrários se manifestem, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Era o que tínhamos para a ordem do dia, senhora presidente. Obrigada, vereador. Passamos agora para as explicações pessoais.
Por ordem de sorteio, vereador Tenente. Senhora presidente, eu gostaria aqui de dizer à população de Eldorado que a comissão especial de inquérito, em nenhum momento ela parou. No dia a dia, principalmente o vereador Nene Anderson, o vereador Polaco e eu, nós temos ouvido as pessoas na rua, ouvido os comentários, perguntando que dia vai voltar, certo? Mas, em relação às oitivas, elas voltarão na próxima semana, certo? Já teremos as transmissões, já estaremos ouvindo outras pessoas. Gostaria aqui, presidente, de dizer que a outra pessoa que eu teria, no caso, para indicar como cidadão honorário, seria a pessoa do professor Rubens Luiz Mondardo, o professor Rubens, por tudo o que ele fez, principalmente na atividade de basquete. 2 vezes o professor Rubens foi campeão estadual de basquete. Várias de nossas meninas, de nossos meninos, foram jogar pela seleção sul-mato-grossense de basquete, e esses meninos, essas meninas, elas começaram com o professor Rubens. Dizer também que por várias vezes estive como técnico de futebol de salão, de futsal, onde que o professor Rubens era chefe das delegações. Então, aqui, presidente, peço aos nobres vereadores que durante o ano a gente converse sobre a questão da sessão solene e, no caso eu teria a indicar o professor Batata e o professor Rubens. Muito obrigado. Obrigada, vereador. Vereador Polaco, o senhor tem até 5 minutos. Presidente, quero comentar aqui um assunto que foi dito nessa manhã aqui, então eu me vejo na obrigação de estar trazendo um conhecimento a todos, embora é um assunto que já é falado aqui nesta casa e também na cidade, um processo eleitoral a qual foi levantado contra o meu partido, o Partido Avante. De fato, há sim uma tentativa de tirarem, me derrubarem do meu mandato. Sabemos que há pessoas envolvidas nisso. Vou usar as palavras da prefeita também, que não se nada mais é do que uma perseguição política. Mas, como ela mesma disse, quando temos um propósito, Deus nos coloca em um propósito, nosso papel é descansar e confiar. Quando a Bíblia nos fala em Mateus 10, versículo 32, que temos sim a obrigação, como cristão, de confessar a Deus publicamente. Não temos que ter a vergonha e ficar em silêncio. Temos que declarar quem somos. Fazemos sim as nossas orações em silêncio, mas a Bíblia nos ensina que devemos sim declarar quem somos diante dos homens. Sou cristão, não tenho vergonha de ser cristão, carrego princípios cristãos, e quando eu falo das minhas orações e falo daquilo que eu acredito, confessando de fato quem é Deus na minha vida. Não posso me calar, não me calarei e sempre pregarei isso. Vivo na dependência de Deus. Em relação às verbas, nós sabemos como funciona aqui. Verba, não tem como buscar verba sem projeto. Por mais que a gente suba para Campo Grande, para Brasília, e bata nas portas dos nossos deputados, senadores, enfim, sem papel, sem projeto, não funciona. Isso aqui todo mundo está de acordo. E quando nós pedimos uma verba, nós não vamos nos aventurar lá em Campo Grande. Tudo é conversado antes. Por exemplo, vou citar aqui a verba dos 50 mil. Você teria como destinar 20 mil para o esporte. Eu jamais faria isso sem antes conversar. Jamais pediria uma verba tentando destinar, ajudar o departamento de esporte, sem antes consultar até mesmo a prefeita. Então, nós estamos tentando, sim, fazer o nosso trabalho. Queremos, sim, unir forças com o executivo. Também não vamos perder a esperança de, quem sabe, trabalharmos em 11 daqui para frente. Estamos todos no mesmo propósito. Ver Eldorado mudar. Ver Eldorado ficar melhor do que já está.
ver o povo de Eldorado com novas oportunidades, vendo os nossos jovens mantendo raízes em Eldorado, não tendo que ir embora por falta de oportunidade. Esse é o nosso trabalho. Sei que o vereador irá aqui pedir, eu desde o ano passado estou pedindo o calendário esportivo. Como que eu posso buscar verba, por exemplo, para o esporte, se eu não sei o que vai acontecer no ano? Eu sou envolvido no esporte, todos sabem que eu gosto do esporte, e eu sou um dos vereadores mais cobrados e criticados, pelo fato de que hoje nós temos, eu disponibilizo o meu telefone aqui dos senhores e das senhoras, caso queira ler, as mensagens que eu sou obrigado a estar ouvindo nos grupos de futebol. Temos que entender que os cargos que nós ocupamos, nós aqui vereadores, não é para o nosso bem, não é para o nosso interesse. Nós fomos colocados aqui por Deus, escolhido pelo povo, para trabalharmos em prol da sociedade, em prol de pessoas. Nós não devemos usar cargos públicos para nos beneficiar e favorecer os nossos grupos. Nós temos que fazer em favor de todos, do coletivo. Estamos empenhados em fazer o nosso melhor, estamos empenhados em trabalhar pelo povo, estamos aprendendo. Tem pessoas que me ajudam aqui, se eu for citar nomes, passaremos o dia todo, mas não posso deixar de citar, por exemplo, a Vera, Zé Osvaldo, que são parceiros dessa casa há muitos anos. Às vezes tem que aguentar a nossa encheção de saco, né, Vera, até fora de horário, porque estamos firmados no propósito, que é honrar a Deus cuidando do povo. Estamos, sim, juntos, unidos nesta casa. Tivemos um ano de 2025, a qual trabalhamos unidos. Poderíamos ter feito mais? Poderíamos, mas o tempo nos dá mais oportunidades para melhorarmos. Estamos aqui nesse único propósito, pessoal, trabalhar por Eldorado. Nós que temos aqui raízes na cidade, que temos negócio na cidade, que temos comércio, família, o nosso propósito é esse, ver Eldorado mudando, melhor do que já está, fazer melhor do que quem já fez, quem já contribuiu. Esse é o propósito, entregar sempre o nosso melhor. Por isso eu deixo aqui o meu telefone à disposição de todos, embora alguns dessa casa acreditem que eu fico aqui só por mais 8 meses, não estou preocupado com cadeira. Não é cadeira que me motiva, o que me motiva é propósito. Com cadeira ou sem cadeira, até o final do meu mandato, estarei à disposição da população e estarei à disposição da cidade. Deixo a todos aqui meu bom dia e meu muito obrigado. Obrigada, vereador. Vereador Toninho, o senhor tem até 5 minutos. Bom dia, senhora presidente. Bom dia, companheiros vereadores, pessoas presentes. Em nome dos professores da APAI, eu quero agradecer a presença de todos. Os alunos da APAI já foram embora, né? Mas ficou os professores. Não vou nominar nomes, senão eu vou acabar esquecendo alguns, né? O prefeito Léo, o ex-prefeito Léo, obrigado pela presença também. E agradecer, assim, tem os ouvintes do rádio, não sei se está sendo transmitido, e do Face, né? Mas se não foi transmitido, se não está sendo transmitido, vai ser transmitido depois, né? Eu queria, o vereador Polaco aí, bom, pelas suas palavras, vereador Polaco, agradecer muito e dizer a você que nós estamos juntos mesmo aí, vereador Polaco. Sabemos que essa Casa de Leis, esses vereadores, todos vão trabalhar pelo nosso município. Com certeza, vereador Polaco. Assim, fico grato pelas palavras suas. Saber que tem mais um companheiro aqui, com certeza, que vai estar ajudando o nosso município em busca de recursos, né, que o senhor acabou citando, temos que ter projetos, e assim nós vamos correr atrás, com certeza, junto aos nossos deputados. É um ano eleitoral, e com certeza cada um de nós aqui vamos se unir e vamos buscar mais recursos. Sabemos que o recurso que a gente consegue lá em Campo Grande, com os deputados estaduais, federais, essas emendas vão ser para o ano que vem. Mas, com certeza, todos aqui vão estar em prol, em busca de recursos para o nosso município. Quero deixar aí um bom dia, uma ótima semana abençoada a todos os companheiros de Eldorado, amigos. O Jacaré aí na Sanesul está de volta em Eldorado, né, Jacaré? Que Deus abençoe o seu trabalho em Eldorado, que seja sempre em prol ao nosso município e a Deus. Tá? Deus proteja a vocês todos. Um ótimo dia a todos. Obrigada, vereador. Vereador Nene, o senhor tem até 5 minutos. Bom dia a todo o público que nos acompanha, colegas vereadores. Desde já desejo a todos um excelente ano de trabalho, né? Cada um ali no seu meio que você convive, né? A gente não consegue, né, abraçar todas as áreas do município, mas a gente acompanha tudo, mas a gente sempre foca, né, em duas,
a 3 áreas aí para a gente estar fiscalizando, né, e ajudando aí ao desenvolvimento do nosso município. De primeira fala, já queria agradecer aqui ao deputado Caravina, que neste ano vai já estar destinando R$60 mil de emenda impositiva, de emenda de bancada, né, para assistência social. Então já fica aqui o meu agradecimento. Nesse período que iniciamos o 2026, assim que eu cheguei, né, de viagem, várias pessoas já começam a nos procurar, saber dos projetos, das ideias do ano. Para muitos eu prometi que na primeira sessão iria falar para a prefeita, mas infelizmente ela saiu. E uma das reclamações, e é o meu primeiro tópico aqui, é o lixão. Lixão não, o cemitério. Que está mais parecendo um lixão do que um cemitério. Me perdoe as famílias que têm seus entes queridos lá. Mas desde o ano passado nós cobramos aquela limpeza, aquela manutenção. Batemos de frente com funcionários que se acham acima da lei. A prefeita Fabiana falou que ia aplicar um processo administrativo. Eu quero que mande um ofício para saber como que está o andamento desse processo, desse PAD, contra os funcionários que se acham acima da lei. E eu e o vereador Valdeir, né, tivemos várias vezes naquele cemitério, está em discussão com o funcionário, porque ele acha que conservação e manutenção não é a limpeza do cemitério. Eu não sei se os senhores foram lá, por último, por esses dias, eu estive final de semana, e está catastrófico lá a situação, está muito difícil. Como o vereador Polaco disse aqui, queria também que encaminhasse no meu nome, o nome do vereador Polaco, dos demais colegas, esse calendário esportivo, né, que eu também recebi várias mensagens, porque antigamente acontecia muito nos jogos dos idosos, do pessoal 50 mais, 40 mais, antes de lançar o campeonato, já tinham os times escolhidos ali. Aí vocês procuram saber quem que eram os times antigo, dos veteranos que ganhavam mais, vocês vão saber quem que montava o time antes do calendário estar lançado. E eu espero que não aconteça, mas a gente tem ouvido que está acontecendo, porque os atletas que estão procurando, vai ter um campeonato lá em abril, mas já estão sabendo hoje, mas a população não sabe. Aí se monta seus times, né? E eu acho que o espírito esportivo não é só vencer, né? O espírito esportivo é você estar ali participando, e eu acho que todos devem saber, né? Olha, de janeiro a dezembro vamos ter tal campeonato, esses campeonatos, né, e se organizar, não esperar montar o campeonato, montar esse time e depois anunciar, olha, vai ter um campeonato. Então fica aí esse ofício, Vera, solicitando aí se vai haver realmente esse calendário esportivo do ano. Também recebi algumas reclamações lá do assentamento Floresta Branca, que é o problema das estradas. Até a pessoa que me procurou, ela falou assim, vai lá e vê na Tijuri o levante das estradas que foram feitos lá, como ficou bom. E aqui na Floresta a gente não consegue, a gente nunca tem. Eu acredito que a vereadora Mara deve sofrer bastante com esses pedidos lá também. E a pessoa que me procurou, ela falou, olha, cobrar a gente cobra nosso papel. Espero que neste ano saia, né, o levante das estradas. O vereador Tenente já falou da comissão. Fica aqui, então, também, né, o meu agradecimento do companheirismo do vereador Tenente, do vereador Polaco, e a gente, né, continua com o trabalho. Também, o vereador Tenente comentou o reajuste salarial, se encaminha aí para a prefeita, para que ela nos encaminhe o projeto já de reposição salarial dos servidores do nosso município. O vereador Tenente Professor Batata foi também meu professor na infância, muito justa essa sua indicação, né, ao professor Batata, que muito fez pelo nosso município. E também coloco-me à disposição, vereador Tenente, a respeito da Sanesul. A fala da prefeita quis dizer, então, se não for dar lucro, eles não vão abrir as redes de água, né? Tem vários lotes para ser aberto, então só vai abrir se for dar lucro. E o tanto que já se foi pago e tiveram lucros.
os ex-vereadores no passado fizeram um convênio aí de 30 anos, se não me falha a memória, mas se for necessário a gente rescindir esse contrato, município Sanesul, eu estou à sua disposição para estar analisando também essa questão das águas lá do distrito Morumbi. E a sinalização que eu também tinha registrado aqui, que pelo menos faça as faixas de pedestre nas escolas, que não espere, que desde 2017 que a gente espera esse projeto de governo que vem e nunca vem. Então é isso. Foi falado também do Rio Mais Limpo, dia 28 de fevereiro, e também a abertura da pesca, que será no dia 28 de fevereiro. Temos 29 inscritos já para a limpeza das 22 ilhas, e depois vamos ter ali um almoço para quem participar, e também vai ter um show ali com o Henrique, aqui da nossa cidade, lá na Barranca do Rio. Fica aí, convite a todos. Muito obrigado. Obrigada, vereador. Vereador Devanir. Senhora presidente, estender aqui os cumprimentos, Jorge Vieira. Meus cumprimentos a você, admirador do teu trabalho. Dizer para você que tentei fazer aquela luta lá do lago para você poder trabalhar com as tuas crianças lá, tá? Infelizmente, a resposta que eu tive que não é possível, porque é uma área que tem recurso federal, enfim. Mas, assim, era a ideia que nós tínhamos, mas independente, eu espero que o Executivo busque uma alternativa, então, para apoiar um projeto a qual você desenvolve aqui com excelência, né? E sabemos quantas crianças são contempladas aí. Pode sempre contar comigo dentro do meu limite, dentro da minha vontade em poder te ajudar. O pessoal aqui da Sanesul, Jacaré, as boas-vindas. Esse dia eu encontrei o Jacaré ali embaixo, trabalhando, ele falou assim, ó, que tinha uma sessão sem me chama. Eu falei, tá convidado. Primeira sessão agora. Tá aqui o Jacaré, o Anderson, né, que assumiu o Jacaré, no caso, essa função, essa missão, da forma que foi. Não queria, tenho certeza que você não queria que fosse dessa forma, mas aconteceu e é uma missão para você aqui. E os problemas com a Sanesul, não adianta a gente tapar o sol com a peneira. Né? Você está assumindo, tem conhecimento, não criticamos aqui material humano e colocamos também à disposição com as dificuldades que vocês tiverem em relação a recursos, porque também é uma empresa do governo que nós temos que bater lá na porta e cobrar o governo. Nossa, isso não faz porque não tem material. Vocês têm que ser abertos com a gente, senão a gente vai cobrar de vocês e se você falar para mim que a condição está precária, nós vamos bater em cima. Mas concordo com o vereador Nene também. É um contrato que a Sanesul assumiu, não foi do meu mandato, né, de conceder para a Sanesul 30 anos para explorar, mas com compromisso. Não é porque a Sanesul é boazinha, não, Jacaré. Não precisa em fazer a rede de esgoto aqui, não, porque está vencendo o prazo dela, ela tinha que fazer. Né? Concordo com a prefeita, às vezes, para a gente ter o progresso, a gente tem esses desgastes, mas que lá na frente tudo se organize. Eu sei que alguns colegas já citaram, sempre que algum morador reclama em relação a essa questão de esgoto, você se coloca à disposição e está tentando resolver, e a gente vai caminhando, né? Pessoal da PAI aqui, obrigado pela presença, sabe que pode sempre contar com a gente, né? O ex-prefeito Léo, meu amigo, obrigado pela sua presença aqui com a gente, acompanhando nossos trabalhos. E falar um pouquinho aqui sobre esse ofício que eu recebi do RH, vereador Tenente, em relação, eu havia cobrado no final do ano passado, aquela diferença em relação à escolaridade, né? Realmente, eu sentei com o pessoal do RH posteriormente e até com o secretário Oséias. Há um conflito de legislação. Nós temos uma legislação que é o Estatuto do Servidor, que fala em relação a colocar o tempo de serviço em cima do vencimento, e depois nós temos uma outra legislação que fala sobre a escolaridade, que o funcionário pode progredir de 10%, 20%, 30% em cima, né, daquele valor, mas qual se aplica primeiro? Então, ficou conflitoso. Infelizmente, o servidor sempre é o prejudicado. Né? Eu acho que na dúvida, né, como diz, não sei se é esse linguajar, ainda estou caminhando na área jurídica, em dúvida para o réu, né, na dúvida para o réu. Então, assim, que o servidor seja o beneficiado, e então mandando um ofício até para o executivo, que na dúvida dessa legislação, que encaminhe para casa uma correção. E nós nos colocamos aqui, eu coloco enquanto servidor, enquanto vereador, acho que os colegas também, para que a gente possa buscar a alternativa de fazer essa correção. Eu entendo que realmente a lei, as duas legislações se conflitam, não se entende qual que se aplica primeiro e acaba gerando uma confusão. E não vejo um prejuízo para o município, porque já pagava dessa forma, então não vai onerar mais nada, é apenas corrigir o que estava errado, vamos assim dizer. Né? Então, vamos mobilizar o executivo junto com o RH e os órgãos aí para a gente poder
fazer essa correção devida aqui. A prefeita aqui falou, né, e agradecer ao deputado Dagoberto, são as parcerias que nós temos com o município, meu deputado federal, Mara Melch, nosso deputado federal, né, Mara? E assim, vem sendo muito parceiro no município, como tantos outros, mas aqui eu destaco o Dagoberto, com as quadras Society, lá no Morumbi, lá no assentamento Floresta Branca. Já acabou no meu tempo, presidente? Enfim, e agora com o ginásio de esporte, né? Mas é um deputado muito parceiro do nosso município, então só tenho que agradecê-lo por essa parceria aqui que vem desempenhando junto com a gente aqui. Também foi aqui falado, né, sobre o Rio Mais Limpo, né, é uma ação do município aqui, convidar toda a população, né, que possa participar e se fazer presença e mobilizar para que a gente possa fazer a nossa parte quanto cidadão. Infelizmente, são alguns cidadãos que geram aquele lixo, aquele problema, mas vamos lá dar a nossa contribuição, de dizer e destacar os parabéns à prefeita, dizer, prefeita, se estivesse aqui, falaria pessoalmente, um minutinho apenas para concluir, presidente. É assim mesmo, né? O primeiro ano de mandato, todas as dificuldades, segundo as coisas começam a se encaminhar, grandes parcerias aí com o Sebrae, enfim, estive numa visita numa fazenda esses dias, e é bom quando a gente vê as pessoas de fora, um fazendeiro que mora em São Paulo, falou assim, olha, da outra vez que eu vim, eu fui no Morumbi e vi uma situação, agora eu fui, já vi um avanço. Talvez quem está no dia a dia não consegue perceber. Nós precisamos avançar muito mais, né? Mas é bom quem está de fora ver que alguma coisa está caminhando, e nós vamos caminhar muito mais. Então, parabéns ao prefeito, toda a equipe, pessoal da educação aqui por essa mobilização com o início do ano letivo em relação aos uniformes, kits escolares, reformas da escola. Parabéns ao secretário Joséias por essas iniciativas aí. Obrigado pelo tempo extra aí, presidente. Obrigada, vereador. Vereadora Ângela, a senhora tem até 5 minutos. Bom dia, presidente. Na sua pessoa, cumprimento os demais vereadores e o pessoal da casa, né? Os meninos que estão sempre aí presentes, nos ajudando. Foi bem destacado, vereador Polaco, a Vera e o Zé Osvaldo, nossos braços direitos, né? Muitas vezes a Vera estressa com nós, faz a gente ficar aqui nas reuniões, né, Vera? Mas não que os outros não trabalhem, mas os outros é mais interno, né? Então, parabéns a todos vocês aqui da casa. E eu quero, assim, cumprimentar, na pessoa do ex-prefeito Léo, o nosso plenário aqui hoje. Que Deus abençoe aí cada um, o plenário da Assembleia, né? Que Deus abençoe cada um de vocês. Desejar ao nosso amigo Jacaré, parceiro, Anderson, que seja bem-vindo, faça um ótimo trabalho, como a gente já havia conversado, né? Eu creio que você vai dar continuidade no teu trabalho, assim como você mudou a cara de Japorã, você vai mudar a cara de Eldorado também. Principalmente esses buracos, né, que ninguém merece, esses buracos da Sanesul, né? Então, eu já passei, já vi alguns já tampados, né, bem arrumadinho, então, parabéns, né? O Jorge também sempre parceiro, né, e que eu posso ajudar, sempre estou aí colaborando um pouquinho com ele. E assim como a gente sempre está falando, hoje foi assim testemunho, né, muitas, né, o tenente falou do professor Batata, muito bem lembrado, né, os outros professores, e hoje eu quero, assim, agradecer pessoalmente uma pessoa que foi muito importante na minha vida, e hoje, assim, eu agradeço a Deus, que é a Vanderleia, né, Vanderleia, que Deus abençoe você, nós temos uma rica história, né, então, assim, a Irene também, nossa parceira ali da Paz, sempre a gente está colaborando, mas, assim, o Ferrari, né, o Ferrari sempre está cobrando também, então, assim, o Ferrari, muito meu parceiro também, ali na PAI, e parceiro também pessoal. Mas hoje eu quero destacar um pouquinho ali a Vanderleia. A Vanderleia, quando eu comecei a estudar, a Vanderleia via a minha dificuldade, que a gente tinha uma dificuldade muito grande, né, Vanderleia? Muito grande mesmo. E muitas vezes eu ia para a escola, e já era mãe, né? Já tinha os meus 3 filhos, que eu comecei a estudar depois de adulto, e um dia a gente, até eu perguntei aqui para o tenente se eu poderia falar sobre isso, que é um testemunho de vida que não tem nada a ver com o nosso trabalho, mas, assim, enfim, por causa de Vanderlei e muitas outras Vanderlei, que eu estou sentado aqui nessa cadeira, representando hoje vocês. E assim, a gente havia rezado bastante, pedido a Deus, para que Deus, assim, iluminasse e desse para nós um alimento, não era muito,
né? A gente queria um alimento. E nós rezamos e entregamos assim a Deus, viu, presidente? Foi muito difícil na época. E, de repente, quando foi entardecer, a Wanderleia chegou com a Emília, né, que trabalhava junto. E ela disse assim para mim, não sei nem se ela lembra disso, né, mas ela disse assim para mim, eu estava rezando o terço e Nossa Senhora falou que era para eu vir visitar vocês. E eu recebi ela em choro, porque a gente tinha pedido mesmo para Deus. Então, essa é a história. Se eu for contar aqui, eu vou passar 5, 10, 15, 20 minutos e não vou concluir tudo isso. E anos se passaram e, de repente, nós fomos para Israel. E lá em Israel, quem que foi na ressurreição, no túmulo da ressurreição? Wanderleia e a Débora. Então, assim, Deus tem uma história com a gente, né, Wanderleia? Então, eu quero, assim, agradecer hoje aqui a público, né? Não tenho vergonha do que eu passei, não tenho vergonha jamais de falar que eu passei muitas necessidades, mas Deus nunca me abandonou. Como o vereador Polaco disse hoje, e a prefeita, que nós temos que ser Davi, não podemos ter medo. Então, hoje eu agradeço a Deus por lá atrás, a Wanderleia, né, e a Emília, ter confiado em mim. E ela disse para mim assim, Deus tem muito a fazer na sua vida. E Deus fez. Né? Então, Deus fez. Sei que eu preciso melhorar muito ainda, né? Mas estou aqui representando o nosso município. Então, isso, Wanderleia, é muito gratificante. Tá? Eu quero assim, agradecer ao público mesmo assim, o meu carinho, e que você sabe que eu tenho por você e o Valdir. Você já conhece há muito tempo. Né? Então, que Deus assim possa nos abençoar nesse novo ano que nós estamos iniciando hoje, muito trabalho, né? Nós não paramos de trabalhar, né? Nós viemos aqui, não viemos aqui todos os dias, mas tivemos visitas, tivemos vários lugares que nós andamos e resolvemos também várias situações. Né? Então, eu quero deixar aqui o meu abraço, meu carinho à minha família, que sempre está comigo, né, no meu caminhar. Agradecer também aqui o prefeito Léo, que, quando eu fui vereadora, ele também confiou, né, me deu logo de cara a presidência das comissões, não vou esquecer, né, e nos acolheu também na época. Né? Então, eu quero assim deixar o meu abraço, o meu carinho a todas as pessoas que confiaram em mim e hoje estou aqui trabalhando em prol do nosso município, e cada dia mais. Tá? Então, eu deixo o meu abraço, meu carinho a todos os eldoradenses aqui presentes e os que não estão presentes, que vão ouvir depois a sessão. Obrigado. Obrigada, vereadora. Vereador Valdeir, o senhor tem até 5 minutos. Bom dia a todos os vereadores, pessoal da casa, servidores, pessoal presente, todos os presentes aí, né, para não deixar ninguém de citar nome aí, para não deixar alguém de fora, né, em nome do nosso ex-prefeito Léo, cumprimento todos vocês aí. Eu queria falar, que nem o Devanil comentou sobre o quebra-mola. A gente está sendo muito cobrado também, Devanil, daquela rua, acho que é Benedito, né, da Silva, lá ali, sentido a onde pega a casa do Valdemar, sentido a rodovia. Né? Então, o ano passado já foi feito ofício, né, Vera, sobre isso aí, e não foi tomada providência. Que devido muitas carretas que estão transitando ali, e todas as vezes os moradores de lá cobram a gente, quando a gente encontra a gente. Esses dias eu estava até mais o vereador Nene aqui, nós fomos cobrados novamente. Então, assim, né, dizer para as pessoas que sejam encarregados, que tomam providência ali, quebra-mola. Até eu estive conversando com a prefeita, ela falou que não seria viável fazer uma placa, né, proibido e tal, mas eu acho que não resolve, eu acho que tem que ser uns quebra-mola mesmo ali, que seja tomada essa providência. E também quero dar os agradecimentos, né, pelos secretários de obra, né, do Pezão, e também o diretor do departamento,
que é o GES, que está fazendo um ótimo trabalho nas ruas, nas estradas rural. Hoje mesmo esteve atendendo um pedido que eu fiz com uma pessoa aí numa propriedade, vai começar a tirar aí suas lavouras, que é o soja e a mandioca. E hoje as máquinas desceu para lá, a pessoa mandou mensagem agora há pouco me agradecendo, e esse agradecimento quero passar a eles, né? Que eles continuam fazendo esse trabalho, que é muito importante. Essas estradas, que é devido à chuva, está muito sendo danificada, eles estão indo lá e resolvendo os problemas. Então, quero dar agradecimento para eles aí, levar esse agradecimento dessa pessoa que hoje me mandou aqui, e que a gente sempre vai estar falando para eles, né? Que a pessoa geralmente, né, vem na gente, né, em vez de ir neles, né, vem na gente, como a gente foi eleito pelo povo, e a gente leva esse para eles e eles estão resolvendo. Então, está sendo muito importante essa parceria. E também aproveitar aqui que o nosso secretário Danilo está aqui, na mesma forma que estive agradecendo, quero agradecer ele também, que está sempre colaborando, e que seja, Danilo, a gente correr atrás daquele transporte do calcário, que a gente está sendo cobrando também desde do mandato passado. Na época do prefeito Léo, teve, né, essa parceria que buscava esse calcário. Então, o pessoal, os pequenos agricultores, cobra muita gente devido a esse calcário. Né, que hoje o calcário é barato. Hoje o calcário está aí menos de... Né, sempre eu falo isso aí, que o calcário hoje está menos de R$100 a tonelada. Mas o frete está mais de R$100, e então se torna muito caro para o pequeno agricultor. Geralmente a pessoa planta, né? Ele vai lá e planta sem o calcário, né? Porque não tem como buscar, às vezes não tem recurso para isso, mas a produção é quase a metade. E quem está perdendo isso aí é o próprio município, né? Que esse dinheiro poderia ser gastado aqui no nosso município. Então ele não consegue buscar o calcário e vai continuar plantando, mas a produção não é aquele esperado, né? Então eu espero essa parceria com o Danilo aí. Eu sei que o Danilo está sempre a gente conversando com ele está correndo atrás, mas que, como está começando esse ano, eu queria, Danilo, que você visse aí com os olhos diferentes aí e corresse atrás, depender da gente aí, que nós puder ajudar, vamos estar juntos aí, para dar essa parceria para esses pequenos agricultores puder plantar com o seu calcário aí. Que ajudando no frete já é um meio caminho andado, né? Que o calcário, que eu sempre falei, não é caro. O que encarece é o frete, e muitas vezes não consegue buscar lá. Era só isso, né, que eu tinha para hoje. Muito obrigado aí. Obrigada, vereador. Só era o que tínhamos para hoje. Que Deus abençoe o nosso dia, a nossa semana, o nosso ano legislativo, nessa nossa primeira sessão ordinária de 2026. Como relatado por todos os colegas, né, um pouco do que foi feito nesse nosso recesso parlamentar. Dizer à população que a Câmara estava aberta desde o dia 12 de janeiro, né, e a gente tem trabalho prestado nesses dias. A gente só não estávamos com a sessão sendo transmitida, mas os nossos trabalhos internos nunca pararam, né, como foi ouvido aí a cada relato dos nossos colegas vereadores. Então, que Deus abençoe o nosso dia, a nossa semana. Eu declaro encerrada essa sessão.